o noticiário do Flamengo ele tem sido muito acompanhado pelo Corinthians, como se não bastassem as trapalhadas protagonizadas por dirigentes do Flamengo, agora os do Corinthians fazem, né, as suas próprias trapalhadas, do Flamengo se vê envolvido de alguma forma, e ainda leva o dirigente não, o funcionário, né, que não era bem um dirigente, era o gerente de futebol, não sei se dá para chamar de dirigente, o que era o Fabinho, que agora vira dirigente no Corinthians. Nisso tudo, me parece que o Corinthians ajudou o Flamengo a fazer um pouquinho, uma partezinha pequena, mas uma parte daquela tão decantada e reivindicada por muita gente, reformulação do departamento de futebol, que foi um verdadeiro fiasco, né, em 2023. Né? Então o Corinthians deu uma ajudinha aí, levando o Fabinho Soldado, que é alguém que nunca ninguém entendeu muito bem o porquê dele estar no Flamengo esse tempo todo, o que ele fazia de positivo, nunca ficou muito claro. Alguém vai lá no Porto Alegre e fala que o Gabigol é para o Grêmio. Então vamos pagar como? Não dá. É impressionante que jornalistas alimentem isso. É lógico, a gente sabe. O cara faz isso para caçar clique. Né? O sujeito sabe que o jogador tem contrato em vigor e que a multa rescisória é muito alta. E, obviamente, o Grêmio não vai pagar essa quantia pelo Gabriel. Aí depois fica essa história. Não, nunca pensamos nele, como se o Grêmio estivesse dispensando o Gabriel. Não, o Gabriel não está ao alcance do Grêmio nesse momento. Talvez, para o ano que vem, se ele ficar livre do mercado, ele esteja, como estava o Soares. Pagar muito, o Grêmio não vai pagar. Não vai ter esse dinheiro. Duvido ao dó. Então não é se o Grêmio que não quer o Gabriel. O Grêmio não pode comprar o Gabriel. Eu também não quero comprar uma Mercedes, aquelas mais caras e tal. Não quero comprar. Se eu só não quero, não posso comprar. Não vou comprar. Não é pro meu bico. É isso. Ponto. Então, assim, fica uma utilização de nome de jogadores do Flamengo ou para promoção de cartolas de outros clubes. Nesse caso, não é esse caso. Até pela postura correta do dirigente, descartando o que, na verdade, não aconteceu. Mas para os caras caçarem clique. Essa semana mesmo teve alguém que colocou lá. Não, o Gabigol pediu ao Flamengo 3,5 milhões. Não é esse o valor. Aí alguém põe um link de uma matéria de um jornal do Rio, em que somando o salário, mais luvas e tudo, daria 3 milhões por mês. Na suposta pedida do Gabriel. Digamos que seja isso, tá? Mas o salário dele não é 3,5 milhões. O que ele teria pedido não seria 3,5 milhões. Até porque, pelo que eu saiba, ele não ganha a metade disso, talvez. Né? E não tem sentido, a conta não é essa. Então, assim, são colocados números assim, estapafúrdios, mas que chamam a atenção e geram, de repente, audiência para quem está ali tentando tirar algum tipo de vantagem disso. É horrível isso. Péssimo. Muito ruim. Muito ruim. Muito, muito, muito ruim. Agora, eu acho que assim, nem sempre dá para o Flamengo ficar desmentindo as coisas também, eu entendo. Mas algumas situações como a do Corinthians poderia ter se posicionado melhor. Essa do Grêmio não, ficou ali um rumor, ali um boato, que assim, fica feio para quem espalha esse boato. Desde que o torcedor seja inteligente, minimamente inteligente, para pensar, poxa, o fulano de tal disse tal coisa, aconteceu não. Aí depois o fulano de tal fala uma outra coisa, aconteceu não. Aí o fulano fala mais uma, aconteceu não. Aí você fala, esse cara não tem credibilidade, eu não vou seguir mais. Mas o torcedor bobo, ele segue e dá audiência para o malandro que fica colocando fake news, mentiras aí e tudo mais. Então, isso aí tem no mundo inteiro. É mais uma. O Grêmio não tem condições de contratar o Gabriel hoje, como nenhum clube brasileiro tem. A multa dele é de 100 milhões de euros para o futebol brasileiro. Caramba, cara, quem vai pagar isso? Não tem, nem tem cabimento. Mas por que põe essa multa, Mauro? Não, põe essa multa para o clube se proteger. É justamente para ficar um valor inatingível, inalcançável, e você não corre risco de perder o jogador. Ah, mas então, se alguém quiser comprar o Gabriel, faz o quê? Faz uma proposta. Por exemplo, se alguém chegasse hoje, se eu fosse o dirigente, com, sei lá, ele custou 17, por aí, né? 16, 17 milhões, alguma coisa em torno disso, de euros. Se alguém chegasse com metade disso hoje, é um caso muito assim para pensar seriamente se vende ou não. Porque um jogador que já deu retorno técnico, teve uma temporada ruim, não se sabe se vai renovar, em que condições. Então, se você consegue uma grana e você dá alivia a folha de pagamento, pode ser interessante o Flamengo, sim. Se você chegar à conclusão que o Gabriel já esgotou a fase dele no clube. Aí o dirigente tem que ter conhecimento e coragem para tomar a decisão correta. Porque ele pode sair de graça daqui a pouco. Ou então você vai ter que renovar em condições que, de repente, ele não vale mais. Porque o Gabriel hoje, gente, ele precisa se provar. Essa é a realidade do Gabriel. O Gabriel entra em campo, ele não consegue fazer diferença, não é de hoje. E também não fez diferença até agora nessas aparições aí breves aí de começo de temporada. O Gabriel não consegue fazer diferença. E para ganhar o que ele ganha, o que ele quer ganhar, o que ele pretende continuar ganhando, ele tem que fazer diferença. Fazer diferença é ser decisivo, é jogar bem, é apavorar a defesa adversária. Nada disso está acontecendo.
Então, hoje... Galera, nessa primeira parte aqui do programa sobre o Gabigol, comente aqui se você também pensa igual Mauro César Pereira, né? Se chegasse uma proposta de 8 milhões de euros, se você fosse o presidente do Flamengo, esse que está na tela, você venderia o Gabigol ou renovaria o contrato dele? Comente, quero saber. Vamos lá. É o último dia que nós vamos estar podendo contar com o trabalho do Fabinho aqui conosco. Fabinho que já vem trabalhando conosco há muitos anos na área de scout, depois foi chefiar essa área, foi sendo promovido fruto do excelente trabalho que ele desempenhou no Flamengo até ocupar o cargo de gerente de futebol. Então eu recebi uma proposta do mercado, é da vida, a gente fica dividido, fica triste por não poder contar mais com o trabalho dele, muito feliz com a sessão profissional que ele está tendo, né? Que é uma pessoa que todos nós gostamos muito. Queria, em nome do Flamengo, agradecer a ele por todo esse período que ele trabalhou aqui conosco, onde foi um profissional exemplar e tenho certeza que vai deixar uma enorme saudade para todos nós. Tá aí, Mauro. E aí eu tenho algumas perguntas para te fazer sobre essa ida, né? Primeiro, você acha que o Flamengo... Primeiro, se você acha que foi uma boa para o Flamengo, eu acredito que sim, pela tua abertura. Mas você acha que o Flamengo tem que ir atrás de um outro profissional no mercado? E aí a segunda pergunta que eu vou te fazer é o seguinte: a gente não, né? Eu acho que é muito notório que o Corinthians tem feito anúncios, escolhas completamente desastradas nesse começo. Será que o Fabinho é uma boa alternativa para esse cargo no Corinthians? Olha, se a gente sabe que o Fabinho fazia no Flamengo, então não precisa procurar ninguém, deixa vazio aí o cargo. Né? Inventaram um cargo para ele. Ele era o cara lá do Scout, lá do Centro de Inteligência. Inclusive, ele chefiava esse departamento quando eu publiquei no meu blog, em 2021, aquela bizarrice que foi o relatório do Centro de Inteligência entregue à comissão técnica, o técnico ainda era Rogério Ceni, antes do jogo Flamengo Sport pelo Campeonato Brasileiro. E nesse relatório apareciam os nomes de Kahneman e Jeromel, que são jogadores do Grêmio até hoje, e o Grêmio foi o adversário anterior do Flamengo naquela sequência de partidas pela Série A. Ou seja, deu toda a impressão de que pegaram o relatório de um jogo, copiaram alguma coisa e passaram adiante. Não houve, eu publiquei isso no meu blog, eu publiquei a reprodução, inclusive, do documento, e nada aconteceu, nada. Isso é caso de demissão em massa, porque qual o técnico que vai confiar no Centro de Inteligência, chame como quiser, é o departamento de análise de desempenho, na verdade, né? Para mudar o nome, mas é isso. São os caras, para quem não entendeu, esses caras estão ali para quê? Para analisar o adversário, esmiuçar as jogadas marcadas, as características, como é que faz a bola parada, como é que faz o contra-ataque, como é que faz se defende, como é que ataca, tudo entrega isso mastigado para o técnico poder trabalhar em cima das virtudes e defeitos do adversário. Se você comete um erro tão crasso como colocar o nome de 2 jogadores de um outro clube, né, no relatório para essa partida, obviamente esse documento tem que ir para o lixo. Não dá para confiar. Se tem um erro tão absurdo, imagina a quantidade de outros erros que podem existir ali sobre as jogadas marcadas, sobre o comportamento ofensivo e defensivo da equipe. Está tudo errado. Não dá para confiar. Óbvio que não dá para confiar. Certo? E nada aconteceu. Aliás, aconteceu algo. Logo depois ele foi promovido a gerente de futebol. Promoção. Chefe do departamento. E tempos depois, quando o Ceni saiu, um dos integrantes do Centro de Inteligência vazou um áudio de um deles, né, que depois foi embora do clube, criticando o técnico. Não se trata de uma defesa do técnico, se trata de fatos que estavam ali. Nada aconteceu. Nada aconteceu. E outra coisa, o Fabinho e o Juan são 2 caras que... Até o Juan deu algumas entrevistas constrangedoras no começo desse ano, né? Deu uma entrevista, na verdade, constrangedora, falando que ele não tinha muito trânsito junto aos técnicos estrangeiros. Quer dizer, o que eles fazem ali, então? Se é para cuidar de logística, de coisas burocráticas, o supervisor faz. Tem o supervisor do Flamengo lá. É o Gabriel Skinner, o supervisor do departamento de futebol. Então, contrata um burocrata, um supervisor, sei lá o quê, para cuidar disso. Agora, se o Corinthians resolve contratá-lo como diretor de futebol, que é o cara que vai contratar jogadores e tudo, sem nunca ter feito essa função, o problema é do Corinthians. Eu acho que não tem o menor cabimento o Corinthians contratar alguém sem experiência nenhuma para fazer esse trabalho e sem ter feito no Flamengo um trabalho que tenha merecido elogios, a não ser esses protocolares feitos pelo Landim. Então, o Flamengo colaborou na reformulação do Flamengo, do seu departamento de futebol. O ideal seria mudar radicalmente? Sim, desde que encontre pessoas qualificadas também, né, boas.
naquilo que tem que fazer. Mas, comprovadamente, o Departamento de Futebol do Flamengo tem problema. Isso aí é público e notório. É só observar o que vem acontecendo. A permissividade, o paternalismo, os equívocos cometidos diversos, né, e os resultados em campo em função disso também. Claro que também com culpa de técnico, culpa de dirigente, culpa de jogador, todo mundo tem uma parcela de responsabilidade. Mas o Corinthians sonhou com o Gabigol, acordou sem Mateuzinho e a realidade é Fabinho Soldado. Apelida lá atrás pelo Braz, e agora esse episódio do Mateuzinho. A informação que eu apurei ontem, até publiquei no meu blog, foi: o Flamengo liberou o Mateuzinho para ir a São Paulo fazer exames médicos. Mas ele foi num treino aberto, inclusive, e participou. Ora, no momento que não está tudo assinado e o Mateuzinho aparece no campo, por que o Fabinho Soldado, ou o Juan, já que o Braz e o Espírito estão viajando, ou o Landim que está falando do Fabinho Soldado, por que ninguém procurou o agente do jogador para... Vem cá, o que o Mateuzinho está fazendo dentro do campo, treinando lá no Corinthians? Não, que ele agora é do Corinthians, não está assinado. Ele foi liberado para exames médicos. Porque a informação que me deram do Flamengo, ele falou, não, te liberou para exame médico. Não, mas o cara foi para o campo treinar, vocês não falaram nada? Se ele se machuca ali, como é que fica? Ou seja, está errado também o Flamengo, óbvio que está errado. Está errado. O que faz o Fabinho Soldado? O que faz o Juan? Esse tipo de coisa, eles não podem participar, não pode haver comunicação. O Braz e o Espírito estão viajando. Nós emprestamos o Mateuzinho, mas ele foi liberado só para fazer exame médico. Acompanha aí, por favor, tá? Vocês estão aí no Rio de Janeiro? Acompanha, por favor. Aí aparece o cara treinando, cata o telefone na hora. Ô, fulano, vem cá. O que ele está fazendo no campo treinando? O jogador do Flamengo, não está assinado o empréstimo ainda. Treino aberto ainda. Para exame médico. Está treinando com o fardamento do Corinthians. Domingo foi no jogo, botou vídeo lá na rede social dele, da torcida do Corinthians, e não estava assinado. Quer dizer, o Mateuzinho também foi mal, ficou ruim para ele, né? Ficou feio. Ele virou um jogador agora que é o personagem central de uma situação constrangedora, de ser apresentado num clube e depois ser devolvido. E agora querem contratar, mas pagando parcelado, numa situação que não sei porque o Flamengo aceitaria. Porque me parece que a proposta do Red Bull Bragantino era próxima, mas assim, melhor. E mais confiável. Um bom pagador. O Corinthians, ao contrário, vira e mexe, tem problema de atraso. Você vê que o pessoal... Ontem eu conversei com um jornalista lá de Córdoba, e aí perguntei para ele, né? Ele falou, não, os caras agora aqui só vão liberar o jogador se pagarem, são cerca de 20 milhões que o Talheres quer. Eu falei, mas o que mudou e tudo? Não mudou. Os caras estão atentos, que não pagaram a Argentino Júnior lá, falta o Fausto Vera e tal, não querem. Os dirigentes agora, eu falei, mas será que pode desfazer o negócio? Ele falou, não, o presidente do Talheres falou que não tem negócio de desfazer negócio, não. O negócio está feito. O jogador foi vendido, agora me paguem, quero a grana. Foi isso. É isso, a situação é essa. E o jogador está lá treinando e não pode jogar. Meu pai do céu. Não pode jogar. E o Flamengo se vê envolvido nisso indiretamente em 2 ocasiões. Por quê? E tinha lá o Fabinho, o Juan, o Spindel, o Braz e mais um monte de gente. Noval, cada um com a sua função. E não tem ninguém para ver isso. Acho o fim da picada. Domingos Duarte e o volante líbio lá do Braga, esqueci agora o nome dele. Al-Murrat. Esses 2 jogadores, eles de fato, eu apurei ontem que eles entraram ali na mira do Flamengo, mas como nomes alternativos. O Flamengo não consegue o Leo Ortiz, poderia tentar esse atleta português que atua na Espanha, no Getafe. E se o Thiago Maia, por exemplo, for mesmo para o Internacional, para algum outro clube, aí o volante do Braga seria também uma opção. Ou seja, são nomes não prioritários, são nomes alternativos para uma eventual não aquisição do Leo Ortiz e para uma eventual saída do Thiago Maia. Essa situação. Estão realmente na pauta, até não quis falar sobre eles da última na área, porque não tinha nenhuma informação, aí a gente não sabe se é só especulação, se é cavada. Aí ontem eu consegui falar com uma pessoa e falei, não, de fato, os nomes estão na pauta, mas eles não são a prioridade. Eles são nomes opcionais, alternativas para a eventualidade de um ser vendido ou do outro não ser contratado. Mas o Red Bull voltou a conversar com o Flamengo, então tem uma possibilidade de acontecer. O que acontece, gente? A corda é esticada. Red Bull quer essa grana. Vamos ver até onde o Flamengo vai. Aí o Flamengo fala, tá bom, vou começar a ver outros zagueiros e tudo, não dá para avançar mais. Aí o Red Bull, de repente, percebe, bem, será que não é boa vender? A grana é boa, o jogador tem 28 anos, ele quer ir, aí começa a repensar. E tem um ponto importante, conversei com uma pessoa essa semana, que falava sobre essa questão do Red Bull, uma pessoa que conhece bem o Red Bull, inclusive, tudo, e depois de muitos elogios feitos ao clube, ao projeto lá da multinacional, lá em Bragança Paulista, ele falou uma coisa que para mim resume tudo. Ele falou, Mauro, o Red Bull não pode ser fim de linha para ninguém. Para ninguém que queira
crescer no futebol. Eu pensei, é verdade, se você pegar um jogador de futebol, qualquer um que passa pelo Red Bull Bragantino, se ele se projeta, se destaca, vê o caso do Arthur, saiu do Palmeiras, foi para o Red Bull, quando o Palmeiras quis, ele quis de volta. Claro, é lógico. Cara, você vai jogar no Palmeiras ou no Red Bull Bragantino. Se você for um cara acomodado, você vai ficar ali na sua vidinha, tranquilo, no interior de São Paulo, ali pertinho da capital, né? A Bragança Paulista é menos de 100 quilômetros daqui, é pertinho. Uma vida mais tranquila, o clube paga em dia, não enche, tem torcida para encher o saco. Mas se você for ambicioso profissionalmente, você fala, não, cara, vou jogar no Palmeiras, porra. Vou jogar no Red Bull Bragantino. O Palmeiras é campeão brasileiro, ganha Libertadores, disputa grandes torneios, agora ele foi para o Zenit, né? O caso do Léo Ortiz, o cara pensa, cara, tô com 28 anos, é a chance de eu jogar no Flamengo. Foi legal aqui o Red Bull Bragantino, mas o Flamengo é o Flamengo, pô. Vou jogar num time de massa, de muito mais mídia, pô, pode ganhar mais também e tal, ter um ganho salarial, mas não é só isso. É questão profissional, é natural. O cara trabalha numa empresa boa, mas ela não te dá tanta projeção, uma outra maior te procura, qualquer área, o cara fala, cara, bom, das maiores empresas do mercado, pô, posso fazer uma carreira, é normal. E isso você vê, até agora, semana, vê lá o Thiago Escuro, ex-dirigente do Bragantino, está no Mônaco. Ele até concorreu a um prêmio internacional de melhor dirigente lá da Europa e tal, ficou acho que em segundo ou terceiro lugar, ficou entre os 3 primeiros. E eu fiquei pensando, é verdade, que até o dirigente que foi do Bragantino foi para um outro lugar, foi para outro país, saiu do Brasil. E, de fato, para quem tem ambição e capacidade, e acho que o Red Bull tem que entender isso. Se um clube grande, o caso do Corinthians que eu falei é diferente. É lógico que o Corinthians é muito mais interessante que o Red Bull, mas a bagunça e a confusão é tamanha que o cara pensa, pô, de repente é melhor ficar no Red Bull. Agora, no caso do Flamengo e do Palmeiras, que são clubes que pagam em dia, que têm condições financeiras, você pode jogar ao lado dos jogadores melhores, no caso do atleta. Você pode, se for um dirigente, gerenciar um departamento com jogadores mais qualificados e brigar por títulos maiores. Consequentemente, você pode ganhar mais, ter premiação, tem esse aspecto também financeiro. Então, de fato, o Red Bull Bragantino, ele não é um fim de linha.